Fala pessoal, meu nome é Jefferson, tá começando mais um episódio do podcast Fala BH e hoje estamos com um convidado especial aqui, juntamente com o nosso amigo aqui, Cláudio Márcio. Dito isso, vamos falar dos nossos patrocinadores, né, Cláudio? Vambora, Jefinho. É isso aí, pessoal. Vamos agradecer aí o Instituto Paixão por BH, que está transformando vidas através de projetos sociais, educação, saúde e ação que impactam diretamente a comunidade de Belo Horizonte. O Instituto Paixão por BH está aí, uma parceria forte com o Fala BH, né, Cláudio? Exatamente. Temos também a Vitória Digital, que é líder em comunicação visual em Minas Gerais, que está entregando qualidade, inovação e impacto visual. E a Evoluir, locação de vendas e equipamentos hospitalares. E os supermercados Paranaíba, do nosso amigo Tião. Um abraço aí, Tião. Obrigado. E a MG Braille, que trabalha com acessibilidade, levando inclusão, autonomia para quem mais precisa. E não menos importante, a Lorde Drinkar, especialista em drinks e eventos, elevando qualquer ocasião com experiência e sofisticação. E o nosso amigo aí, Fábio, da Ótica El Shaddai, que está aí cuidando dos olhos dos nossos pacientes aqui do Instituto Paixão por BH. Você esqueceu de um aí também, tá faltando o Thiago Aredes, qual que é o nome aqui, né? O nosso amigo Tiagão, que está ali atrás das câmeras, Thiago Aredes. Aredes Fly, que trabalha com imagens de drone. É isso mesmo, Thiago? Fala pra gente. Pode dar um oi pra galera, a galera quer saber de você. Ele tá com vergonha. E aí, Cláudio? Então vamos conversar com ele aqui, o Jefinho. Ronerson. Falei certo? Acertou. Aí, Ronerson Pinheiro. Palmas pro Cláudio. Depois de tanto erros, né? Nós estamos aqui com o Ronerson, jornalista e escritor. É isso mesmo, irmão? Exatamente. Apresenta pra gente, por favor. Prazer estar aqui. Cláudio e Jefferson. Thiago dos Bastidores, obrigado pelo convite, né, do podcast Fala BH. Meu nome é Ronerson Pinheiro, sou jornalista profissional, né? Sim. Um profissional formado, que hoje o tema aqui vai envolver muita questão do profissionalismo. Desde 2019, na verdade, né, eu formei em dezembro de 2018, atuo na profissão ainda, enquanto a época da graduação, estudante ainda já atuava já, mas profissionalmente desde 2019. Tive passagens pela TV7, que é uma TV local de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Fiz algumas reportagens para emissora. Depois de lá para cá eu trabalhei em outras empresas, né? Eu não entrei direto no jornalismo. E realmente vamos colocar assim, o meu primeiro contato pós-formado foi diretamente na Secretaria de Estado de Educação. Eu era jornalista nos Jornalistas da Casa, então eu ficava responsável por escrever as matérias que iam diretamente para o site do governo, na verdade, da pasta da educação. Passei por lá, fiquei um curto período por lá. Depois de lá eu fui trabalhar em outras empresas até me recolocar no mercado do jornalismo, da comunicação social em Belo Horizonte. E em 2024, isso foi 2022, a Secretaria de Estado de Educação. E em 2024 eu recebi um convite de um amigo, eu estava trabalhando numa empresa aqui de Belo Horizonte, uma empresa hospitalar, e recebi o convite de que tinha uma vaga aberta para a TV Leste, afiliada à Rede Record em Governador Valadares, no leste do estado. A TV Leste, né, era para repórter o cargo, e eu recebi essa mensagem dele. Sem pretensão nenhuma, eu enviei o currículo. No mesmo momento, o meu ex-chefe me respondeu. E foram 2 semanas intensas de conversa, e até que ele falou que eu estava vindo para um plantão, na época, nessa outra empresa. A vaga é sua, você vai querer? Aquilo já bateu aquele medo, né? Eu já tinha conversado com a minha mãe. Sim. A possibilidade de literalmente sair de casa, que seria a primeira vez, né? Sempre tem aquele medo de você fica em casa, vou arriscar no mundo ou não, enfim, fui. Fui repórter na Record, cheguei lá em setembro de 2024, numa sexta-feira 13, 10h40 da manhã, numa sexta-feira 13. Para muitos, né? Para quem acredita também. Uma sexta-feira 13. Dia 14, no sábado, foi o meu plantão. Eu cobri uma operação da Polícia Civil no Hospital Municipal da cidade. E na segunda-feira, para minha surpresa, com a matéria que abre o Balanço Geral. A sua matéria. Minha matéria. Então, assim, foi uma grande responsabilidade. Literalmente cobrindo full time a operação, e foi muito bacana. Fiquei mais de um ano na TV Leste, a filha da Record. Sim. Aprendi muito do profissional que eu sou hoje, do repórter que eu sou hoje. Errei muito.
Acertei muito, acertei. Vivo acertando e errando até hoje. Quem não, né? Faz parte, né? Isso, faz parte da profissão, de qualquer profissão. Fui repórter, depois de um bom tempo eu fui promovido a editor adjunto. Adjunto só na palavra, mas é só mesmo editor. Eu saí de repórter do Balanço Geral e passei para editor do MG Record. Ou seja, junto com o meu editor-chefe, o Arley Sobrinho, um abraço pro Arley Sobrinho, começamos juntos escrevíamos o MG Record, um jornal de 50 minutos. Começava 5 para 7 da noite e terminava 7h45, né, que é o Praça Record que a gente chama das afiliadas. Fui editor e fazia pequenas reportagens e entradas ao vivo para o programa MG Record. Tive produções, né, reportagens exibidas na Record News, né, uma das reportagens foi para a Record News Internacional, foi de uma produção de abelhas, o cultivo de abelhas sem ferrão num distrito de Governador Valadares. Então, assim, vivi muita coisa boa na TV Leste. Quando a TV Alterosa, né, eu decidi voltar naquele momento para Belo Horizonte para cuidar dos meus pais, uma decisão que eu tomei. E vim pra cá, já vi, quando eu tomei a decisão de voltar pra BH, eu comecei a distribuir currículo. Foi quando a Alterosa me chamou. Então, caso a minha saída da TV Leste, meu pedido de demissão da TV Leste, para chegar até Belo Horizonte, a Alterosa me chamou, eu fui ser produtor na TV Alterosa. Eu era produtor do Tá Na Hora Minas, que é o jornal que começa hoje, acho que 6 ou 6h30 da tarde na programação, o jornal da Alterosa, e às vezes produzia para o Alterosa Alerta, que é o jornal do meio-dia, da faixa do meio-dia, 1h da tarde. Fui produtor na Alterosa e também fui repórter quando precisava, né? Folga de um repórter. Nós tivemos um desfalque na época lá de uma repórter que hoje está em outra casa aqui em Belo Horizonte, em outra emissora. Eu fui cobri-la na época, enfim. E passei pela produção e também pela reportagem da TV Alterosa. Então, assim, a minha experiência mesmo tá de TV, tá dentro da TV Leste, afiliada Record, e Alterosa, que é o SBT, aqui em Belo Horizonte. Total, quanto tempo que deu aí, que você falou? Vamos colocar assim, das duas empresas? Quase 1 ano e meio, no máximo 2, de experiência aí. Claro, antes da formação, tinha outras experiências, entendeu? Você falou que pediu demissão lá, foi porque você não se adaptou com a... Não, porque eu tomei a decisão de voltar para Belo Horizonte, no momento para cuidar dos meus pais. Meu irmão, ele mudou para o sul do país, foi para Chapecó, Santa Catarina, e não podia deixar meus pais. Então, é o que eu tenho, a minha, acho que acredito qualquer uma riqueza são os nossos pais, e tomei a decisão de vir para Belo Horizonte para cuidar deles. Então, assim, foi quando eu tomei a decisão. Eu sou apaixonado, deixo bem nítido aqui, eu sou apaixonado pela casa, pela TV Leste. Só Deus sabe se eu vou voltar, né? As portas eu sei que eu deixei abertas, mas está nas mãos de Deus. Se eu volto, se eu não volto, enfim, isso é outra coisa que é para conversar depois. Mas eu tomei a decisão de pedir demissão para voltar, para ficar com os meus pais, para cuidar, estar mais próximo deles. São idosos, entendeu? Então, assim, ter aquele contato mais próximo, que a saudade dói. Morar longe, eu sempre falo que morar longe sai muito caro, não é caro de financeiro, não. É caro do psicológico, também, a saudade, aperta. Exatamente. Não tem como o dinheiro cobrir isso aí, né? Realmente, nenhum dinheiro paga. Ô, Rony, explica pra gente aqui sobre essa questão do jornalismo atual. Antigamente o cara tinha que fazer faculdade, passa aquele processo, entender tudo ali, aquele trâmite. Agora tem um curso que o cara pode fazer, ele pode pular essa fase aí e pode se tornar jornalismo profissional. Como é que ficou isso aí? O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, em 16 ou 17 de junho, mês 6 de 2009, eu costumo falar que uma canetada do Supremo, do STF, derrubou a obrigatoriedade do diploma. Sim. E no dia seguinte, a canetada do STF repercutiu muito na Câmara dos Deputados. E claro, não só entre os parlamentares, na Câmara dos Deputados, mas também entre os próprios profissionais, não só de Brasília, mas do Brasil todo. Eu acho isso uma tremenda violação, literalmente, à profissão. Porque existem hoje, eu dando uma passada, né, de dedo no Instagram, eu vi recentemente uma escola, não uma faculdade, uma escola que oferece curso, eu não vou falar o nome, claro, por questão de ética, oferece curso para pessoas que desejam se tornar jornalistas, e de 2-3 meses. 2-3 meses você não aprende a apurar, você não aprende a questão da técnica, da técnica da apuração, da ética e da responsabilidade. Eu falo que são 3, eu me baseio em 3 pilares para dar qualquer notícia. A técnica da apuração, a ética,
que a gente tem que ter ética, e a responsabilidade jurídica em cima da notícia. Então, assim, essa queda da obrigatoriedade mexeu com muitos, deixou muita gente chateada na época, claro, e acho que até hoje, de 2009 para cá, já se passaram aqui 16 anos, em junho agora, vai completar 17 anos dessa queda dessa decisão do STF. Eu tirei que vou ler para vocês aqui, eu até coloquei no bloco aqui, eu não vou lembrar bem, acho que foi 2023. Um sindicato da Paraíba, se não me engano, fez uma live junto com a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, e a Samira de Castro, que é a presidente da FENAGE, ela disse o seguinte, abre aspas, jornalismo não é simplesmente uma técnica, tampouco é mera emissão de opiniões. Trata-se de uma ciência cujo ensino universitário proporciona a formação de profissionais críticos, conscientes do seu papel social, ou seja, na sociedade, comprometidos com a ética e com o entendimento acerca do poder da informação. Essa frase foi durante até coloquei aqui a live PEC do diploma, uma necessidade para garantir excelência da informação, que foi realizada em 2023, acho que em maio de 2023, pela FENAGE e pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado da Paraíba. A gente sabe que jornalista não é pago e não é contratado para emitir opinião. Não pode dar a sua opinião durante uma matéria. Então, assim, e essa questão, acho que traz consequências até hoje. Porque muitas empresas, por um lado é bom, que as empresas sérias, os veículos sérios não vão contratar um profissional sem ele ter o diploma, sem ter o mínimo conhecimento, que é a qualificação, que é 4 anos de faculdade. Eu fiz 4 anos e meio, porque eu fui de transferência de uma instituição aqui em Belo Horizonte para outra na época, e o que me deixa tranquilo é isso, que nenhuma empresa vai contratar um profissional sem ter o diploma, sem ter a qualificação, que é no mínimo 4 anos de curso e no mínimo a técnica de você saber escrever uma notícia respeitando o lead, que é quem, onde, como, porquê, quando aconteceu. E essa questão das escolas que se dizem faculdades por aí que estão oferecendo, eu acho que é mais uma questão de ganhar dinheiro fácil em cima das pessoas. É tipo um EJA do jornalismo? Podemos dizer que sim, um EJA entre aspas. Entre aspas, sim. É tipo isso, né? Mas por um lado, se a gente for olhar, não sei se interfere muito, a rede social, será que interfere muito nisso? Porque hoje em dia você vê o cara pega um telefone, ele fala que é repórter, dá notícia, tem canais disso que trabalham com isso também, né? Então isso facilitou muito também. Acredito que isso também foi uma das questões que induziu a esse ponto. A mídia, Cláudio, as mídias sociais, as redes sociais, elas ajudam, né, da era das redes sociais, das mídias sociais, elas ajudam muito hoje o jornalista. Sim. Né, o profissional formado, você bater nessa tecla, o profissional formado, não quem simplesmente produz conteúdo e se diz jornalista. Para mim, quem produz conteúdo e começa a postar uma notícia, filma alguma coisa, não é repórter. Para mim não é profissional, pode se intitular, mas para mim eu não vejo assim. Tem muito influenciador que se diz jornalista, a gente tem que deixar claro o seguinte, tem pessoas que têm a questão do notório saber. Às vezes a pessoa ela tem vamos colocar assim, uma bagagem, um aprendizado, uma determinada área, vamos colocar como comentarista esportivo. Comentarista esportivo, ele não é jornalista, ele entende de futebol, entendeu? Então, sim, ele tem um notório saber. Ele pode, numa transmissão esportiva, num programa esportivo, dar o seu comentário, falar. Aí não é o jornalista emitindo a opinião, é o comentarista que tem o notório saber naquela área emitindo a opinião. E as redes sociais, elas ajudam muito, mas, por um lado, atrapalham. Hoje em dia, as redes, elas entregam os perfis de Instagram, né, principalmente. A gente sabe que toda empresa de comunicação, veículo, tem a sua página no Instagram. Então, assim, ele vai entregar a notícia ali e vai entregar a notícia no telejornal. A rede social, ela chama, eu tenho comigo que a rede social, ela chama o internauta para o programa, né? Ele lê ali e tem aquele, saiba mais ou leia mais no site tal, assista no programa tal. Então, ela tem de uma forma ajudado, como de outra atrapalhada na produção de conteúdo hoje em dia. Bacana. Rony, fala pra gente aí, existe mesmo uma neutralidade no jornalismo ou todo mundo tem um lado? Todo mundo tem um lado, não adianta.
Eu sou apartidário, Ronerson, sou apartidário com relação a isso. Mas a gente sabe que existem empresas imparciais, eu acho que é dos pilares do jornalismo você ser imparcial. Não só você ser ético na profissão, respeitar vamos colocar aqui os mandamentos da profissão, que são vários, eu não vou lembrar de nenhum aqui agora, mas são vários, como também você ser apartidário. Volta à questão da opinião. Pensa num jornalista político. A gente sabe que o jornalista que cobre Brasília diretamente, que está ali no calor da emoção, não falo só de Brasília, estou colocando Brasília como exemplo, mas ele, no fundo, ele é de esquerda, ele é de direita, ou ele é partidário. Sim. Então, assim, eu acho que hoje em dia o jornalismo, algumas empresas tendem muito deixaram de ser imparciais e viraram uma empresa, estão fazendo jornalismo partidário. Bacana. Isso você acha que tem como mudar? Porque já valorizou essa ideia. Nós viemos de uma eleição em 2018, me corrija se eu estiver errado. 2022. Lula e Bolsonaro, que ocorreu em 2018, verdade. 18 foi, entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Já viemos de uma eleição polarizada. Então, assim, o jornalismo nessa época sofreu bastante. Muito, tanto as empresas que são de esquerda, que defendem a ideologia da esquerda, quanto as empresas que defendem a ideologia da direita. Eu acho que ainda dá tempo, basta, acho que os próprios profissionais acordarem para o que a gente está vivendo hoje. Na minha opinião é essa. Atualmente, então, eu acredito que não tem, na minha visão, tá? O jornalismo independente. Sempre eu vejo que tem algo manipulado de uma mas forma, existe algum lado ali, ou induzindo. Existe jornalismo independente. Não diretamente, mas indiretamente. Existe jornalismo independente, mas a gente sabe que no fundo, o jornalismo independente ele é ligado a um lado. Ele vai mostrar que a obrigação do jornalismo é mostrar os dois lados da notícia. Mas a gente sabe que a pessoa que ela cria um canal, o jornalista profissional, ele cria um canal, ele vai sempre puxar, vamos colocar aqui, sardinha, por o lado para a esquerda ou para a direita. Aí no fundo, eu acredito que o jornalismo ele nunca vai ser 100% imparcial. Eu posso ser errado, posso pagar a língua lá na frente, mas acredito que ele nunca vai... Na história do processo histórico do jornalismo, já teve essa independência Eu total, acho que assim? teve muito na década de 30, 40 ali. Na época que a FENAGE foi criada ali, acho que em 1946, o jornalismo ainda era mais imparcial. Força. Isso. E a gente está falando de uma era de 46, Década de 40. Após a Segunda Guerra Mundial. Em 1930 ditadura, né? Pós-ditadura, isso. Num processo histórico, o jornalismo estava sendo sofrendo massacrado, né? Não podia falar pesada. nada, né? É complicado. Você acha que a mídia ainda consegue influenciar o povo? A grande mídia, acredito que sim. Você acha que ele consegue ainda? Porque veio o avanço da rede social, né? Então hoje as pessoas, eu acho que boa parte acha melhor se informar pela rede social do que o jornal em si. Hoje em dia as pessoas elas querem muito imediatismo. Elas veem a notícia ali... muito manchete, né? E a notícia, ela tá na palma da mão, ela deixa de estar ela está no jornal impresso no dia seguinte, né, de uma forma mais analítica. Eu falo que a pessoa, hoje, as pessoas consomem notícia o tempo todo. Eu tô ali no Instagram, eu vou abrir um portal G1, um perfil G1 no Instagram, um perfil do Tempo no Instagram, Folha de São Paulo, eu tô lendo ali a notícia. Ali ela não tá mastigada para mim. Então ali ela tá assim, vamos colocar, sintetizada. Eu vou me informar melhor no site, vou me informar melhor no jornal, no jornal televisivo, né, no telejornal, no rádio, jornalismo também. E no dia seguinte no jornal impresso de uma forma mais analítica. Eu acredito que sim, as pessoas elas estão consumindo muito mais notícia de forma imediata do que, vamos colocar assim, parando para assistir. E tirando suas próprias conclusões ali. Vi uma manchete aqui agora, um lead e tirei minha conclusão. Eu não preciso assistir o jornal, matéria, né? eu não preciso ouvir o que o jornalista tem para falar, não preciso ouvir o comentário da pessoa que tem um notório saber em cima daquele assunto. Vai ser meio perigoso, né, Jefinho? Que eu fico vendo, porque aí as fake news. Então o jornal tá procurando hoje em dia, que a gente consegue enxergar, like. O cara vai fazer uma notícia ali que é mentira, mas ele vai conseguir um tanto de like.
Então, para ele fazer isso é mais fácil de ele falar uma notícia de verdade. É porque a maioria já sabe que é mentira, mas quer propagar momento, isso, né? Então, isso aí também é uma coisa que eu não consigo ver muita mudança, não, cara. A gente sabe que like vende, infelizmente. Tragédia vende. Então, assim, aí volta a questão do não profissional. Uma pessoa que filma alguma coisa ou escreve alguma coisa, aliás, não tem uma técnica de apuração, não teve técnica de apuração, não tem responsabilidade jurídica em cima do que ela está falando. Então, assim, você pega, não é formada. Você pega uma pessoa e ela pode ser responsabilizada, sim, juridicamente em cima do que ela está falando. Você pega uma pessoa que é profissional formado, ela vai ter muito mais a perder. Assim. Também, sim. Mas ela vai ter uma... Deixa eu achar a palavra certa aqui. Ela vai... Moralidade? Como? Tipo, uma coisa de moralidade do cara, de questão ética profissional. Não, acho que ele vai ter muito mais cuidado na hora de escrever a notícia e saber o que ele vai falar. Porque a gente sabe, você está no ar e tudo que vai ao ar, mesmo que seja ao vivo ou gravado, fica gravado nas redes sociais para sempre. No canal do YouTube, perfil. Mais questão da ética profissional, do nome deles como jornalista profissional. Porque o profissional formado, ele tem um nome a zelar. Exatamente, a gente está falando que o profissional formado, ele tem mais a perder que o profissional ali que não tem um diploma, por exemplo. Você falou que o cara faz um curso e já é jornalista. Vocês não, vocês têm o nome a zelar e tal, tem o código. Temos o registro profissional emitido. Se bem que entra na questão do registro rapidamente, é uma coisa que a PEC do diploma, ela traz muito, acho que eu não lembro, foi 2012, não vou lembrar agora o ano exatamente, que tramita no Senado e na Câmara. Ela pede que o Ministério do Trabalho e Emprego, que é o CIRP Web, na qual nós profissionais emitimos, Thiago sabe o que eu estou falando, o nosso registro profissional, não pede o seu diploma. Pede os dados principais e emite seu registro. Mas se você vai se associar a um sindicato, né, em outras entidades oficiais do jornalismo, você tem que sim ter o seu diploma. Bacana. Hoje você acha que o povo é mais informado pela imprensa ou pelas redes sociais? Porque hoje a imprensa tinha um monopólio, Eu acho né? pelos dois. Você acha pelos dois? Por exemplo, a Rede Globo, ela tinha um monopólio da informação. Hoje já não tem mais. Não, mas tem. Tem, não. Muitas pessoas... Hoje tem um monopólio igual ela tinha, não. Muitas pessoas... Força, mas é um monopólio ainda. Não, é uma potência, né? Muitas pessoas falam, né, Rede Globo isso, Rede Globo aquilo. Eu acho que continua sendo... Acho que o jornalismo feito pela empresa hoje não mudou. Ele... não deixou de ser um pouco polarizado, na minha opinião. Mas ele não mudou. Mas as pessoas que querem se informar, elas vão ter ali a notícia na palma da mão. Elas vão querer assistir vamos colocar agora, nós temos hoje no mercado as grandes empresas, as principais empresas de comunicação, TV Globo, SBT, Record, Band, Rede TV. Rede TV não tem um canal de notícia 24 horas que a gente chama de Hard News, né? Temos Globo News, temos Rede TV, só a empresa aberta, só a TV aberta. Temos Globo News, temos Record News, temos Band News e muito recentemente SBT News. Tem CNN Brasil, temos agora o SBT News. Não. Foi criado agora em dezembro, estreou em dezembro agora o SBT News, que é um canal de notícias 24 horas do SBT. Do cinema brasileiro de televisão. Também, já deu polêmica sobre teve, porque as filhas do Silvio Santos convidaram o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula. Então, assim, eu acho que não tem para que tanto mimimi, porque se o Bolsonaro estivesse no poder, ele ia ser convidado. De qualquer forma, os ministros, eles seriam convidados. De qualquer forma, eu não vejo por que tanto mimimi em cima do que aconteceu. Que vai dar audiência, né? Indo lá o Lula ou o Bolsonaro vai ser a mesma coisa, por causa da audiência. E eu tenho, tipo assim, graças a Deus existem esses canais, porque a gente sabe que um canal A vai puxar pro lado da esquerda, o canal B vai puxar pro lado da direita. Então, assim, a pessoa que ela quer se informar, ela quer escutar o que ela né, quer ouvir. e assistir, né, os dois lados, né, ela vai ter a opção de assistir uma CNN Brasil, uma Globo News, um SBT. Então, assim, acho que ela vai se informar tanto por aqui e melhor ainda assistindo um jornal. É que negócio também, né? Tem a pessoa que, por exemplo, de esquerda, ela vai assistir mais Rede Globo. A pessoa que é de direita, ela vai assistir, sei lá, Revista Oeste, por exemplo.
Elas vão escolher ali a parte que ela... Mais perfil dela, né? Exatamente. Se ela acha, a ideia é essa polêmica se ela do acha que SBT. se ela acha que a Globo ela tende para a esquerda, ela vai assistir a programação da Globo. Se ela acha que a Record tende a ir para a direita, vai assistir a programação da Record. E essa é a pessoa que vai definir. Futebol no 7, na Band e no 12, na Globo. Sim, o cara prefere ouvir o jornalista da Globo ali narrando, não quer ouvir o cara do 7. Exatamente. Agora, uma coisa também que mudou muito, que eu tô até observando isso aqui, é a questão da comunicação do jornalismo, né? Antigamente era muito aquela coisa formal, o cara ficava de terno e gravata ali na Caiu TV. por terra isso. Agora isso aí o cara tá mais tranquilo, o pessoal tá indo pra rua, o jornalismo mais descontraído. Mais descolado. Continua muito, você não... Caiu a bancada. Não existe mais bancada nos estúdios. Uhum. Existe aquela... Vamos colocar assim, quem assiste MGTV, quem assiste a um jornal... Vamos colocar um jornal de rede, tem sua bancada bacana, né? Um jornal nacional, um jornal da Record, um jornal da Band, um SBT Brasil, tem a bancada ali. Mas o jornalismo ele ganhou movimento, ganhou dinamismo. Não só dentro do estúdio, você andar pelo estúdio, mas você ir pra rua, tá mais perto, mais próximo. Porque sem a população, sem a audiência, você não... Desculpa. Você não... Não leva mensagem. Não emite o que você tem que ir, não passa o que você tem que passar, e você não tem ali a sua audiência. Então, assim, acho que essa questão do jornalismo, ele está mais próximo das pessoas, melhorou bastante. A forma de se fazer jornalismo. Se apresentar, porque eu já acompanho você há muito tempo, sempre ouvi as suas reportagens, ali você tá com blusa polo, calça jeans. Aqui eu não me lembro, eu nunca vi você de terno e gravata lá. Eu vou confirmar com você, eu nunca usei terno e gravata na Record. Porque antigamente o pessoal ia pra rua com sol de 40 graus. Só de terninho. A gravata aqui, apertando. Sapatinho, bico de Isso. E a postura, tipo assim, muito robotizada. Então, acho caiu que por terra também a questão da robotizada. Mas isso é porque o pessoal viu que era necessário mudar esse aspecto, ou porque a sociedade já não estava querendo mais sentindo desconfortável. Eu acho que o jornalismo ele muda de acordo com o que a sociedade pede. Existem pesquisas de campo feita por empresas, pelas grandes empresas de comunicação, que vai colocar assim, você prefere um jornalismo mais leve, um jornalismo mais pesado, você vai colocar um jornalismo policial. Você não vai colocar um jornalista de terno e gravata, né, abotoado até, sei lá, onde o terno, para dar uma notícia policial. Você vai colocar A notícia em si já é pesada. O programa jornalístico já é pesado. Sim. Eu vou colocar um jornalista robô ali? Não tem porquê. Não, eu falo por mim. Eu sempre gravei na rua, de blusa assim, blusa polo. No mais descolado. Na verdade, eu nunca apareci assim com o Glória tá hoje, porque acho que também pede muito a questão da... O Pudim que tem a cara de repórter lá. Social. Pede muito. E também, o que acontece... Mas depende... O Thiago é repórter descolado. A notícia, a roupa que você vai usar, depende da notícia que você vai dar. Vamos colocar assim. Quando eu estava na TV Leste, eu sempre saía, encerrava o meu expediente e perguntava a minha produção, né? Era a Daniele, a Mariana Xavier, o Hernani Felipe, e aí o Márcio Soares. Gente, o que tá programado para eu falar amanhã? Sim. Você vai falar sobre, vamos colocar assim, dia 1º, vou colocar a reportagem que eu fiz 1º de janeiro de 2026, né? 2025, quando eu, em 1º de janeiro de 2025, saí, 31 de dezembro, encerrei meu expediente, virei, né, fiz a virada de ano lá e tal, e dia 1º de janeiro eu fui gravar numa pousada no Pico de Bituruna, lá em Governador Valadares. Eu fui muito tranquilo, eu fui com a blusa aqui, do jeito que eu tô aqui. Uma blusa azul, polo azul, calça jeans, tênis. Fui falar sobre natureza. Agora, se eu vou cobrir a visita como ocorreu a visita do atual, agora, governador do estado, antes, a época que eu estava na Record, na TV Leste, vice-governador Matheus Simões, eu fui mais arrumado. Eu fui com uma blusa assim, social, não fui de terno, não fui de blazer, não fui de gravata, mas eu fui com tênis social. Eu falo que a notícia, ela pede a forma como você vai vestir. Mas acontece, pode acontecer várias vezes, de você falar, de chegar para você. Amanhã você vai gravar com um político. E chegar, você fazer uma matéria com criança e você tá de terno. Mas, Rony, a questão é a seguinte, a questão da vestimenta, beleza. É a comunicação. Ela fala muito sobre você. A sua roupa fala muito sobre o que você quer passar.
Eu não entendo nada de cores, de como que a cor azul... Dizem que a cor azul transmite muito a questão do que você... de você falar assim... vamos colocar assim, a cor azul dentro do telejornalismo. O GC, que é aquela barrinha que passa. Notícia. Isso. Ali, o azul é usado muito pelas empresas de comunicação. Mas como você se veste, eu não entendo nada disso. Não, entendi. Vamos supor que, ontem eu tava vendo uma reportagem desses técnicos de futebol. Eles vão lá, conversam com um robôzinho, que não sei o que, o cara machucou ali, lesão ali e tal. E tipo, o médico conversando. Aí eu vi o cara criticando. Um jornalista pegou e falou, pô, mano, já tá na hora de acabar esse trem já. A galera já não quer ouvir esse trem mais. Eu falar que o cara não jogou bem, nós perdemos e tá tudo certo. O próximo jogo a gente joga bem. Então, essa comunicação mudou muito, sabe? Esse negócio de chegar na TV e ficar lá conversando muito difícil, buscando palavras técnicas. A galera já não quer isso mais. Seja mais prático. Ó, tá assim... Porque o seu público não... Tipo assim, a pessoa que... Vamos colocar seu público da Record. Ele quer saber se aconteceu, infelizmente, uma tragédia. Onde, como, quando e por quê. Acabou. O meu público não vai. O público da Record não vai entender o off do repórter, o GC... Porque o povo não quer saber de termo técnico, ele quer saber da notícia. Entendeu? O textão que o cara faz o textão ali. Quem que lê aquele textão ali? Pode falar a verdade. Quem que lê aquele ali, mano? Acho que a pessoa ela vai jogar na inteligência artificial e falar assim, resume pra mim, pronto. A gente começa a ler o primeiro parágrafo e já dá sono. Falei, não vou ler isso mais não. Mas isso também é de acordo, igual você falou, né? Com a evolução da população. Porque tem época que tem pessoas que gostam de ler muito. Vai ter e ali, outra coisa, o jornalismo, o jornal físico de papel, ele nunca vai morrer. Eu tenho igual eu falava que o rádio ia morrer com a chegada da televisão, ou a chegada das redes sociais. Gente, as mídias não vão morrer, elas vão se reinventar. Rádio hoje, rádio deixou de ter só o microfone e um estúdio. E realmente, deixou de ser o apresentador, às vezes com o co-apresentador, o cara operando a mesa e pronto, e os convidados entrando e saindo. Hoje rádio tem plateia, hoje rádio tem as câmeras que transmitem a programação. Então, assim, acho que a mídia ela vai se adaptando às novas tecnologias. Sim, e vai ser isso o resto da vida. Nunca vai morrer. E eu acho que é muito importante que o jornal físico permaneça existindo, porque ele vai ter uma notícia mais, vamos colocar essa notícia mastigada, a notícia analisada. Eu acho engraçado também que antigamente você via a reportagem, né? Você vê que a equipe toda na rua de um jornal. Hoje não, hoje você vê que parece que tem, sei lá, 2 pessoas no máximo. Ou pessoa. uma. Um cara com telefone. Colocar o tripé. É o chamado vídeo repórter. Coloca lá o tripé, ele mesmo posiciona lá e faz a reportagem dele, né? Na Alterosa, eu tive a experiência, graças a Deus, essa experiência de CVR por 2 dias. 2 dias? Eu não fui no fato e cobri. Nesses 2 dias eu recebi as imagens, a gente chama VT de redação. Fechei o VT da redação e só fui pra rua com o microfone, a coragem, né? Porque muita gente tem vergonha de gravar na rua, eu não tenho vergonha. Posicionei o telefone, deu rec. Um jornalista forma e fica com vergonha de gravar na rua. Tem muito jornalista que tem vergonha. A minha primeira passagem, Cláudio, passagem para quem não conhece, é outro termo técnico, é quando o repórter aparece na frente da câmera aqueles 10, 15 segundos, que passagem não pode ser muito grande. Então, a passagem é uma passagem muito grande quando o tema pede, entendeu? Eu fiquei com vergonha, eu liguei o microfone da TV Leste e até o criar aquela coragem, né? E foram várias tentativas. E aí, Thiagão, você tem vergonha também, Thiagão? Tem vergonha também? Tem vergonha? Mas eu concordo com o Thiago, mas tem muito jornalismo hoje deixou de ser apenas de TV e rádio. O Thiago é jornalista, ele pode escrever para portal, pode ir para um rádio. Ele é low profile? Gente, o papo tá bom aqui, mas a gente já tá com o nosso tempo esgotado, o Jefinho tá quase esgotando. Vamos fazer uma pergunta muito boa pro Rony, que eu acho que essa pergunta seria uma dúvida de muita gente. De muita? O IA chegou aí. É IA que fala? IA. A inteligência artificial. E aí, o que o jornalismo agora vai enfrentar com isso? Porque hoje eu fico vendo aqui o cara montando um cenário, colocando uma pergunta ali, e aí as pessoas estão acreditando, pega um tiozão de 70 anos, 60 anos, pra ele é verdade aquilo ali, cara. E agora, como é que o jornalismo vai enfrentar essa tecnologia? Vai ser uma coisa positiva para avançar o jornalismo ou vai travar mais ainda com a questão da fake news? Depende muito, porque as fake news estão aí, né? Acho que as fake news sempre existiram e acho que ganharam mais força depois dessa última eleição que nós tivemos. Sim. Todos nós sabemos que as fake news ganharam força. Eu acho que o jornalismo nas redes sociais, com a inteligência artificial, fica da seguinte forma. O leitor, ele vai ler o resumo da notícia e vai se basear por aquele ali mesmo.
A inteligência artificial ela vem no ponto para ajudar o jornalismo da seguinte forma. Você precisa fechar 2, 3 matérias na parte da manhã. Sim. Você pega a sua entrevista, a sua gravação em áudio, joga em uma plataforma, em um programa de inteligência artificial e ele vai decupar para você. Você vai ter o trabalho de ler e retirar as principais informações. Eu acho que ajuda tópicos, muito. Né? Pode fazer por tópico também. Uhum. E ela veio muito nesse sentido para ajudar, claro, você sabendo utilizar. Inteligência artificial ela te ajuda, ela te atrapalha. E ela é passível de erros. Né? E ela é passível de erros. Então, assim, eu acho que ela não veio para atrapalhar a evolução da forma de se fazer jornalismo, da forma de se comunicar, mas ela veio também para ajudar o jornalista simplesmente a decupar uma matéria em 2, 3 minutos e ele poder fechar. Aí vai do profissional. A gente sabe que você coloca um áudio para transcrever no Blip vira texto, que muita gente conhece. Eu uso muito quando eu recebo áudio grande, para não... Você não tem tempo para escutar aquele áudio, você vai transcrever... Aí você não entende nada. Nesse 2x você não entende nada, imagina o 5x, que nem existe ainda. Espero que não chegue. Dá mais acelerado que os outros. Vai ser a voz do esquilo? Do 2x aqui, cara. Não tem paciência com Eu vou falar a verdade. Eu odeio ouvir áudio em 2x. Odeio. Se a pessoa ela já fala se a pessoa já fala embolado. Mas se a pessoa já fala embolado, você põe 2x, você vai. Na verdade, quando a pessoa me manda um áudio ali de 3 minutos, eu só escuto o começo e escuto o final e falo, beleza. É isso mesmo. Aí a pessoa falou alguma coisa no meio ali que, aí fala assim, que compromete. Tudo, né? Que fala, aí eu tô lá confirmando. Você tá vendo que a gente pergunta tanta coisa pra ele aqui, depois você pergunta, por que o Jefinho não fez? O cara abre ali no início e vai lá no final. Não. Isso aí é só quando a pessoa é chata. Quando a pessoa é chata, eu faço isso. Agora que meus colegas de trabalho, não. Ô, Nelson agora é renome, tá vendo? Rony. Ronelson pra quem não sabe, eu... Tem alguma pergunta a perguntar aí? Tem uma pergunta aqui. Lá vem. Aqui, ó, é mito ou verdade? Todo jornalista, tá? Quando entra na faculdade, assim, principalmente para jornalista, porque ele tem a tendência ali de ser de esquerda. Isso é mito ou é verdade? Eu acho que é mito. Eu acho que é mito. Eu, igual eu falei que eu sou jornalista apartidário. Então, assim, vai da pessoa. Todos tem que ser, né? Você tem que ser um jornalista. Por mais que, no fundo, você defenda o lado da esquerda ou o lado da direita, você, na faculdade você não pode ser. Você vai ter ali momentos que você vai debater. Sim. Vai estar numa roda de... No debate você pode expressar a sua opinião, né, pessoal? Aí muitos não respeitam. Acaba que muitas pessoas o respeitam. Então, assim... Em qual sentido não respeita? Os próprios colegas de turma, num curso de não respeitam a sua opinião, entendeu? Eu acho que o jornalista, ele tem que entrar, quando ele decide se formar em jornalismo, ele tem que ter consigo que ele tem que ser apartidário. Independentemente se você não concorda com uma coisa que vamos colocar assim, que está em alta, que o PL vai fazer e que o PT vai fazer. Ele tem que escutar os dois lados. E dar uma opinião... Isso. Não dar opinião. E falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Não que a pessoa quer ouvir, falar que tem de falar. Você não vai falar o que a pessoa quer ouvir, entendeu? Entendi. Mas eu acho que é mito. A pessoa, ela... Vamos colocar assim. Sabe que temos famílias e famílias. Se a pessoa ela vem de uma família de esquerda, ela cresce ali com aquela ideologia de esquerda. E de direita a mesma coisa. Mas quando ela entra para fazer um curso que antigamente era comunicação social. Não sei se é a sua época, Thiago, você fez comunicação social, depois você habilitou em jornalismo. E eu já entrei e já fui cursar direto jornalismo. Com a cabeça de que eu tenho que ser um profissional lá na frente. Quando eu me formar, eu tenho que ser um profissional partidário. Imparcial. Uma responsabilidade com a sociedade. É muito cobrança. Agora, só para poder tirar um pouquinho da dúvida do Jefinho, a galera consegue pegar e falar essa ideia que o jornalismo é da esquerda, porque o jornalismo sofreu uma repressão muito forte na ditadura. Então, o jornalismo que batia de frente com o governo. Então, ali foi surgindo vários jornalistas. E jornalistas que eram contra a direita, que um governo extremo da direita, que era a ditadura, veio tudo da esquerda. Então o pessoal conseguiu colocar mais ou menos essa ideia. Esse rótulo, né? Já está enraizado, que você fala assim, né? Isso. Esquerda, né? Os que batiam de frente, às vezes, tinham que sair do país, né? Tinha que ficar escondido, na verdade. Era ameaçado. Ameaçado, exatamente. Mas eu acho que hoje a pessoa, até uma dica, a pessoa, se você que está assistindo, deseja se tornar um jornalista no futuro, entre na faculdade de jornalismo com a cabeça de que você precisa ser um profissional apartidário. Não ser de esquerda, nem de direita e nem de centrão. Imparcial. Ouvir os lados toda a notícia. É isso aí, pessoal. Lembrando que esse episódio só acontece através dos nossos apoiadores, tá? Dos nossos parceiros.
vereador Rutz Paixão, que está sempre aqui apoiando o nosso podcast, e os demais parceiros que acreditam na transformação de vidas e de fortalecimento da nossa cidade. Dito isso, o Di vai encerrar aqui o nosso podcast. Já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com seu amigo, deixar o comentário aqui, né? O nosso amigo aqui deixou aí algumas dicas para você entrar, né, Pudim? É isso mesmo. A ideia sempre é essa, pessoal, a gente trazer aqui ideias complexas e transmitir para vocês de uma forma mais clara e objetiva. E hoje foi com o Rony, escritor e jornalista aí, que já passou por várias experiências nesse mundo. Meu irmão, dá uma palavra aí de incentivo para quem quer o jornalismo atual e o que vai enfrentar aí para frente aí, se eles quiserem se tornar jornalista. Prepara o lombo. É aquela velha não, né? Aquela música, põe o capacete que ela veio pedrada, digamos assim. Prepara o capacete que ela veio pedrada. Não, mas a pessoa ela entra com a cabeça de que ela tem que ser uma pessoa partidária, um profissional partidário, e ouvir os dois lados da notícia, ouvir os lados, todos os lados que a notícia ela tem, ela vai ser um profissional, tipo assim, de sucesso. Basta ela querer também. E não tender a ir para a esquerda ou para a direita. Ou ficar no centrão. Então, vai de coração aberto. Vamos ser Obrigado, Cláudio. E vamos para cima. Valeu. Obrigado, Cláudio, Thiago e Jefferson. E você que nos acompanhou. Até a próxima. Valeu, obrigado.